Pessoal, vamos lá para mais uma aula de língua portuguesa. Essa é a oficina 4, sobre a Olimpíada de Língua Portuguesa. Seja bem criativa, viu? Por quê? Essa é a última oficina da Olimpíada e dessa oficina a gente vai criar nosso texto. Desses textos eu vou escolher apenas um para concorrer com as outras turmas e para próximas etapas da Olimpíada de Língua Portuguesa. Então, vamos ser criativos, inovar e fazer diferente. Primeiro, crie um texto do gênero Memórias Literárias. O seu texto deve ter um título adequado, deve conter 30 linhas no mínimo, 4 parágrafos. Como assim, memórias literárias? O gênero Memórias Literárias a gente já vem trabalhando há 4 oficinas. Eu venho explicando para vocês nas últimas videoaulas sobre esse tipo de texto. Memórias literárias são um gênero em que o personagem, o autor, ele fala de suas recordações, coisas que aconteceram no passado, né? De forma bem criativa, para a gente relembrar algumas coisas. O seu texto, você vai criar a partir de agora, é o último texto dessas aulas. Então, ele deve estar bem caprichado. Vamos seguir alguns passos. Vamos criar um título em que fale do assunto que você vai narrar na sua história. O título deve ser bem chamativo, para a gente já atrair a atenção do leitor, né, de quem vai ler o seu texto. Deve ter, no mínimo, 30 linhas. Por quê? É muito grande? Não, não é muito grande, porque a gente vai dividir em parágrafos. Cada parágrafo deve conter entre 5 a 7 linhas. Então, para que o seu texto fique adequado, vamos colocar aí 30 linhas para ele ficar num tamanho perfeito, ok? Lembre-se que os parágrafos eles devem ter um recuo de 1 centímetro para você iniciá-lo. E sempre quando você finaliza um parágrafo, deve colocar ponto final para iniciar outro parágrafo. Não precisa pular linha para que a gente perceba os parágrafos. Não, é só colocar o recuozinho para iniciar e o ponto final quando ele vai finalizar. Cada parágrafo deve ter entre 5 a 7 linhas, para ele não ficar muito pequeno e nem muito grande. E sempre escreva até o final da linha também, viu? Porque senão ele vai ficar parecendo um poema, né? Que é mais curtinho as linhas. Então, tem que ter cuidado nisso aí. O seu tema é o lugar onde vive. É sobre esse assunto que você vai falar. Por quê? Porque esse é o tema geral da Olimpíada de Língua Portuguesa. É o lugar onde eu vivo. Então, sua história deve acontecer, né? Deve ser narrada, deve ter algum fato, algum acontecimento da nossa comunidade, de Lagoa de Pedras, dos municípios, enfim, é o lugar onde a gente vive. Como fazer o texto? No primeiro parágrafo, você descreve o tempo, o lugar e os personagens com cada detalhe e sua importância. Como assim? O tempo não é memórias literárias? Então, memórias é algo que já aconteceu no passado. Então, o tempo é no passado. Você vai começar já dizendo: aconteceu antigamente, ou era assim que acontecia na década de 30, alguns anos atrás. Enfim, você vai descrever o tempo, mas sempre no passado, ok? O lugar já está dizendo, né? O lugar onde vive. Então, o lugar que você vai narrar o que vai acontecer deve ser na nossa comunidade. Aconteceu no Suatana. Como é o Suatana? Como aconteceu em Lagoa de Pedra? Aconteceu no Mandu? Ou foi aqui, ali, ou numa casa, ou numa igreja? Não, enfim. O lugar é onde acontecem os fatos e onde os personagens da sua história vivem. E os personagens também você deve descrever nos mínimos detalhes. Como esses personagens, como eles se vestem, como eles falam, como é a personalidade deles, qual é a sua importância. Você deve descrever nos mínimos
mínimos detalhes quem são essas pessoas que estão vivenciando isso, ok? No segundo e terceiro parágrafo, você deve descrever os acontecimentos. Como assim? O que aconteceu na sua história? O que aconteceu com esses personagens? Foi algo trágico? Foi algo engraçado? Alguma coisa aconteceu com esses personagens, não foi? Então, você vai dizer o que aconteceu com eles no segundo e terceiro parágrafo. Tudo o que aconteceu com eles. Tudo que eles viveram. Você vai dizer aí nessa parte. No último parágrafo, né, você vai finalizar a sua história, dando um desfecho para ela. Dando um desfecho para esses acontecimentos. Você vai finalizar, vai dar um final para esses personagens. Como acaba essa história? Aí é onde você vai dizer. É no último parágrafo. O que aconteceu com esses personagens no final da história? Seja criativo aí. Lembre-se, o gênero memórias, esse gênero memórias literárias, ele relata uma história do passado. Algo que aconteceu no passado. Então, sempre tenha isso em mente, para não relatar como se estivesse acontecendo agora. Nunca, jamais. É lá no passado, alguma coisa, alguma história do passado. Depois que fizer o seu texto, você vai tirar uma foto dele, vai me enviar. E se seu texto estiver aprovado, tiver tudo ok, perfeitinho, do jeito que eu coloquei aí, do jeito que eu falei agora, tiver todos os parágrafos bem feitos, tiver bem coisado, você vai escrever também de uma letra bem grande, que dê para visualizar, de caneta, que é para ficar mais fácil de ver na foto, né? Aí, se seu texto estiver aprovado, eu disser assim, ok, pode seguir adiante. Aí você vai criar depois um pequeno vídeo fazendo a leitura do seu texto. Você lendo o seu texto. E vai ilustrar o seu texto também por meio de fotos ou desenhos. Você escolhe. Você grava um vídeo fazendo a leitura do seu texto e usando essas imagens para ilustrar melhor o assunto que você escolheu. Como assim? Ah, eu estou contando a história de uma pessoa aqui, da minha família, da minha comunidade. Você pode tirar foto dessa pessoa e, enquanto faz a leitura do seu texto, mostrar a foto dela, desse personagem, ou do lugar onde esse personagem viveu, dos objetos que esse personagem que você usou na história. Enfim, você vai fazer um vídeo narrando, contando a sua história e colocando imagens para que a gente consiga visualizar melhor o que você colocou no seu texto. Ah, professora, eu não tenho a imagem da pessoa, não tem como eu tirar essas fotos. Você pode fazer desenhos também. Você pode desenhar enquanto faz a leitura do texto e mostrando os desenhos que você fez para ilustrar o seu texto, né? De forma bem criativa. Aí você grava e manda para mim esse vídeo. Um vídeo deve ter no mínimo um minuto e meio, no máximo, para não ficar muito extenso. É só com a leitura. Você não precisa aparecer no vídeo. O que precisa é você fazer a leitura do seu texto e colocar essas imagens para a gente conseguir entender melhor o que você falou no seu texto. Você pode gravar o vídeo contando a história para alguém também. Como assim? Você pode gravar você sentado e lendo a história para uma pessoa em casa. Ou você pode usar as imagens dos lugares narrados no texto, objetos e pessoas. Contanto que seu vídeo fique atrativo, dê para visualizar bem e dê para ouvir também. Cuidado com o áudio para que a gente consiga entender bem o seu texto durante a gravação do vídeo. Tudo ok. Use a criatividade. Agora, mãos à obra. E qualquer coisa, eu estarei aqui para tirar as dúvidas. Tchau.